Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. O epígrafe, a eleição dos 12. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, as quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, o que o entregou. Amém? Sabemos que houve uma festa ali no palácio de Herodes, e a qual teve muitos manjares ali naquele palácio. Teve uma grande festa. E Salomé dança. Herodes estava para Salomé: se dançares na minha presença, eu te darei até a metade do meu reino. E Salomé dançou aquela dança mais escandalosa, aquela dança mais pecaminosa que leva a pessoa a pecar. E Herodes desejou esta mulher, a filha de Herodias, por nome Salomé. E Herodias, que a qual era mulher do irmão de Herodes, cujo nome era Filipe, ela encheu de muita inveja contra a vida de João Batista, porque João Batista, ele falou a verdade. João Batista, ele falou contra o pecado de Herodes e Herodias, que a qual Herodes possuía a mulher do seu irmão Filipe. Então, Herodias se enfureceu muito e disse para sua filha: pede a cabeça de João Batista. E Salomé pede para Herodes: meu rei, eu quero aqui num prato, numa bandeja, a cabeça de João Batista. E Herodes se entristeceu muito, porque João Batista, ele era um homem que o povo gostava. E Herodes não queria a morte de João Batista. E a Bíblia nos fala que Salomé pede a cabeça de João Batista. E João Batista, antes disso, ele ali na prisão, angustiado, triste, abatido, acredito eu que ele teria pensado até mesmo que Deus tinha o abandonado. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos sujeitos a limitações. Ele pensou que até Deus tinha o abandonado, que a qual ele batizou Jesus ali no Rio Jordão, e Deus falou que aquele que for batizado com o Espírito descer como uma pomba, esse guiará o povo com cetro de ferro. Então João Batista ficou triste e ele manda os seus discípulos perguntarem se ele era o Cristo ou esperamos por outro.
E os seus discípulos, antes dos seus discípulos perguntar para Jesus, Jesus já sabia, Jesus é onisciente. Antes dos discípulos perguntar, Jesus fala para seus discípulos, os discípulos de João. Vê, os enfermos são curados, os coxos andam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem. Então não tinha milagre que Jesus não fazia, que todo quanto é milagre que Jesus queria fazer, ele fazia. Então os discípulos, que é Pedro, Tiago e João, vai até João e diz todo o relatório de Jesus. Ele é o Cristo mesmo, ele é enviado. Porque os apóstolos, meus irmãos, os discípulos de João, melhor dizendo, eles contemplaram muito os milagres de Jesus ali. É por isso que Jesus vocês veem, vai e fala o que está acontecendo. E João pôde morrer em paz, pôde acreditar que Jesus é o Cristo. E ele pôde morrer sossegado. E João fala que agora em diante, Pedro, Tiago e João iriam ter que seguir a Jesus. E Salomé Herodes entrega a cabeça de João Batista nas mãos de Salomé. E a Bíblia nos fala que ele despejou a cabeça de João Batista nos pés dos apóstolos, nos pés dos discípulos. Então Jesus entristece muito por causa disso. Mas Jesus ele forma 12 discípulos, que a qual já era Pedro, Tiago e João. E André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas, os Iscariotes, a quem o traiu. Sabemos que os discípulos, Pedro, Tiago, João, André e Felipe, eles eram pescadores. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então Jesus separou esses 12 discípulos. E aqui no versículo 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e mandaste a pregar, para que tivesse poder de curar os enfermos e expulsar demônio. Jesus, ele separou discípulos, e através dos discípulos, eles fizeram mais discípulos. Porque Jesus fala, ide pelo mundo, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, este será condenado. Eu e você, meu irmão, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos separados. Quando nós vemos uma pessoa precisando de um auxílio da nossa pessoa, uma ajuda, precisando de uma assistência, precisando de nós pregar a palavra de Deus, não fica nessa vida, essa vida de droga, de cigarro, de bebida, essa vida não é para você. Deus não quer que você fique sendo um escravo dos vícios. Deus, ele quer te libertar. E assim eu e você, nós somos feitos discípulos do Senhor, pregando o Evangelho da palavra de Deus até que ele venha. E que a qual o traiu foi Judas. E nos dias de hoje tem muitas pessoas que a qual são Judas
nas vidas das igrejas. São pessoas que traem os seus irmãos. São pessoas que adulteram com a mulher do seu amigo. Essas pessoas são Judas, que roubam na casa do Senhor. Essas pessoas precisam converter. Mas os apóstolos, os 11 apóstolos, eles fizeram o ID do Senhor. Eles pregaram o evangelho para todos aqueles que precisavam do Senhor. E nós temos que fazer o ID do Senhor. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. João Batista, ele era a voz que clama no deserto. E ele veio anunciar o caminho do Cristo. E o Cristo preparou esses apóstolos esforçados, esses apóstolos dedicados, que a qual fez discípulos em todo o mundo. Hoje eu e você, nós somos discípulos de Jesus. Nós pregamos, nós oramos, nós expulsamos demônios, nós oramos e a pessoa é curada, porque nós temos comunhão com Cristo. Por isso que Cristo nos falou que nós devemos ir curar os enfermos, expulsar os demônios. Crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Falando o amor de Cristo para Deus, para as pessoas, me dizendo. Falando que nós devemos amar o nosso próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Que essa é a doutrina que Jesus nos mandou. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o nosso próximo, nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo. Se nós amamos o nosso próximo, nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus. Tá aí essas palavras, meu irmão, que o Espírito Santo possa fazer melhor em cada coração, falar melhor em cada coração nessa noite. Que você venha ser um discípulo do Senhor. Que eu continue sendo um discípulo do Senhor. Pregando aquelas pessoas que precisam de libertação. Pregando para aquelas pessoas que precisam de cura, de transformação, de libertação. Que nós venhamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, em nome do Senhor Jesus.